Bom dia, pessoal. O pessoal está chegando. Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Todo mundo me ouve bem aí? Perfeito. Então vamos seguir aqui. Bom, então nós vamos iniciar aí nossa aula de hoje. Gente, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade na parte da altimetria. Eu não sei se alguém chegou a consultar lá aquela folha que eu deixei lá no NEAD. Não sei se estava. Eu deixei uma folha. Seria. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês se seria essa daqui mesmo. Ih, não é essa aqui não, peraí. Deixa eu ver se eu botei a folha certa. Deixa eu compartilhar a tela aqui só para vocês verem se realmente era esse aqui mesmo que eu coloquei lá. Acho que era. Essa folha aí, ó. Isso aí eu deixei lá no NEAD para vocês. Eu não sei se hoje chegaremos nessa parte, mas eu deixei isso lá para vocês fazerem uma impressão e tal. E nós vamos ver aí como é que nós vamos dar a sequência, se chegaremos ou não nessa parte, tá? Mas hoje, gente, nós vamos começar a tratar. Deixa eu ver o que está aparecendo para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela certa. Pronto. Bom, hoje nós vamos tratar, gente, na aula passada, nós conversamos um pouco sobre a questão do nivelamento, né, de como você realiza a operação de nivelamento, e essa operação faz com que você chegue na determinação das cotas, das altitudes, enfim, dependendo do referencial que você estiver adotando. Essa tarefa tem por definição, ou seja, por necessidade, né, de você chegar e gerar vamos colocar assim, esses pontos altimétricos, né, que você tenha no terreno, ou seja, que representem o teu Z,
Mas, a partir disso, há necessidade de quê? De representar o relevo, né? Ou seja, de você olhar uma planta e compreender o que tem naquela planta a nível de relevo, a nível de terreno, como aquilo está se comportando. Então, por exemplo, aquela situação que eu coloquei no NEAD daquela folha, né? Eu coloquei para vocês, aquilo ali é uma representação de relevo. E aí nós vamos ver como se trabalha o relevo e como se representa. Hoje nós vamos entrar nessa parte da representação do relevo, né? E tentar mostrar para vocês, de certa forma, como esse relevo ele tem essa representação, como isso é gerado, para aí, em função disso, vocês conseguirem entender um pouquinho mais de como a gente tem essa representação, tá? Eu vou trazer para vocês agora, nós vamos começar aqui só o conteúdo. Então, bom, nós vamos falar um pouco agora da representação do relevo, ou seja, como o relevo ele existe no terreno, ou seja, você olha olha isso aqui é uma imagem que nós colocamos algumas aulas atrás, que isso aqui, claro, isso vem do visualizador do Google Earth, né? Ou seja, você olha o terreno e tem essa ideia do terreno. Deixa eu, por exemplo, como nós não estamos com a possibilidade de olhar um morro, vamos botar assim, frente a frente agora, né? Ou seja, nós estamos remotamente. Eu vou entrar aqui no Google Earth com vocês e vou colocar aqui uma representação aqui para a gente poder ver. Isso aqui é aquela avenida em frente ao shopping, né? Ali conhece, olha lá, ali está o morro. Eu acho que aqui tem uma boa representação do morro, né? Então aqui nós vemos os cortes antigos ali do terreno, ou seja, as banquetas que tinha na pedreira, né? Ali ao fundo a gente tem um shopping, lá em cima nós estamos vendo a cadeia de montanhas ali que compõe toda aquela serra que nós temos ali, né? Serra do Marapicu e tal, que pega toda essa região, emenda com Jericinó e por aí vai. E aí nós temos um morro ali. Então, o exemplo clássico para nós tentarmos entender a representação do relevo, né, é olhar por um morro. Então, como é que esse morro seria representado, né? Então, nós estamos simulando como se estivéssemos lá na nossa sala de aula, né, e estaríamos pela janela ali da sala do terceiro andar, não olhando essa parte do morro, mas olhando outra parte. Então, nós estaríamos olhando essa serra e, ao mesmo tempo, estaríamos conversando sobre como esse terreno poderia ser representado. Tá? Então, é importante, né, nesse primeiro momento, a gente entender, né, a gente olhar, né, abstrair, né, entender que nós estamos olhando aqui a configuração de um morro, né, seja a direita aqui ou a esquerda, tanto faz, mas nós estamos tendo essa representação do morro, né, e essa representação do morro nós vamos ter que trazer a mesma agora para nós modelarmos e entender como isso é representado e vira algo em planta. Então, esse é o grande barato, esse é o grande objetivo de nós conseguimos trazer isso, né? Você olhar o terreno, né, e fazer com que esse terreno seja representado. Então, esse é a situação da topografia. A topografia nos traz isso, né? Você vê o terreno, você usa ferramentas matemáticas, ou seja, você usa operações de campo que você faz a leitura de ângulos e distâncias. A partir disso, você gera gera informações pontuais que estão referenciadas a um sistema de coordenadas, ou seja, tem um x, y, z, e aí você gera aquela nuvem de pontos vai nos dar uma planta. Então, tudo tem uma passagem, né? E aí, agora nós vamos voltar aqui, deixa eu voltar no PDF. Em cima do PDF, nós damos uma sacada aqui em alguma coisa. Vamos lá. Então, aqui tem um recorte, tá vendo? A área do shopping, né? Então, agora nós estamos vendo de cima, né? Aqui está um pouco na lateral, ou seja,
aqui tenta ser uma aproximação daquela vista que nós estávamos vendo, ou seja, que esse morro, ele tem uma configuração toda, vamos botar assim, toda particular, né? Ou seja, ele tem pontos altos e tem pontos baixos, e a grande situação é fazermos o quê? Como vamos representar esses pontos? Como vamos representar esse morro? Como isso será desenhado? E para isso, nós vamos utilizar as chamadas curvas de nível, né? E aí aqui, ó, eu estou fazendo eu trouxe para vocês uma amostra mostrando aqui, representando o que seria uma curva de nível vista de cima, ou seja, quando a gente fala vista de cima, é a nossa vista de planta. E aqui eu fiz uma perspectiva para mostrar como essas curvas de nível se comportam, né? Ou seja, como é que elas estão no terreno, né? Então, se olhar aqui, você vê que à medida que o morro vai subindo, né? Você vai ganhando elevação, né? Você vai aumentando as suas cotas, né? Consequentemente, o que acontece? Você vai vendo que as curvas de nível elas vão tendo uma configuração diferente. Tá? Então, isso é algo importante, né? Que, tendo essa vista aqui, seja de um lado ou do outro, né? Você vê que as curvas de nível elas se encaixam dentro do terreno, né? E aparentemente você olha assim, pô, isso aí tem uma coisa aqui que como é que essa coisa foi nascer, como é que isso foi ser representado? Tudo isso nós vamos conversar hoje e mostrar para vocês que é a forma mais comum de se representar o relevo, ou seja, o relevo é representado, né? Você tem várias formas de representação do relevo, e a forma mais comum de se representar é justamente você representar através das curvas de nível. Deixa eu fazer deixa eu puxar um outro arquivo aqui, que eu vou mostrar uma coisa para vocês, de como é que, uma situação aqui bem à parte que as curvas de nível podem nos representar. Tá, então deixa eu dar só uma olhada aqui, localizar onde eu coloquei esse arquivo aqui. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu voltar agora ao compartilhamento aqui. Bom, aqui tá vendo? Agora eu estou aqui no Google Earth. Ó. Eu estou no Google Earth e estou com as curvas de nível representadas aqui. Então, isso aqui, claro, eu vou deixar aqui, nós vamos comentar sobre isso de uma forma um pouco mais detalhada ao longo da nossa aula de hoje. Nós vamos comentando sobre esse arquivo, mas aquilo que eu mostrei para vocês no PDF, eu estou representando aqui no Google Earth e a tentativa é fazer com que nós consigamos, né, visualizar um pouco melhor como essas curvas de nível caíram aqui em cima, né, ou seja, aqui elas estão desligadas, aqui elas estão ligadas, como elas vieram nascer dentro desse terreno, né, e aí nós vamos comentar algumas características sobre a questão da curva de nível, né. Então agora deixa eu mudar um pouco aqui, deixa eu compartilhar com vocês, vamos lá, vamos voltar aqui no PDF. Então, gente, o que acontece, né? A curva de nível, aqui você tem uma representação, isso aqui nós vamos conversar depois, ou seja, você tem a representação, aqui tem uma representação com a imagem de fundo e aqui sem a imagem, né, que é a representação mais típica, e aí nós vamos comentar um pouco depois, voltar nesse slide e falar um pouco sobre isso. Mas aí nós vamos tratar agora da questão da curva de nível da sua própria representação, né? A curva de nível, né, ou seja, o que ela é? Toda vez que você tem acesso a uma planta topográfica, né, seja ela qual for, você vai encontrar o relevo representado de alguma forma, né? Ou ele pode estar representado por curvas de nível, ele pode estar representado também pelo valor da elevação de cada ponto, seja o valor da cota, seja o valor da altitude, né? Claro, hoje em dia, como nós trabalhamos em ambientes computacionais, o que ocorre?
Pode acontecer, né, de você ter essa representação, essa representação das curvas de nível estarem, por algum momento, elas podem estar desligadas lá no seu ambiente gráfico que você tiver. Você pode estar num CAD, e nesse CAD você pode ter essa representação escondida. Vamos botar assim. Quem tem familiarização com CAD sabe o que eu estou falando. Você deixa desligado, depois você vai e você habilita aquilo a visualizar ou não visualizar, né? Então, antigamente, né, o que acontecia? Quando você não tinha a essência da topografia, toda ela feita, né, em ambiente computacional, era comum, né, de você representar ou por curva de nível ou por ponto cotado. Ou seja, ou você representa as curvas de igual valor, que são essas chamadas curvas de nível, ou seja, o nível. A curva identifica o nível que o terreno está. Tá, então, isso aí nós vamos comentar e isso vai ficar bem quando eu mostrar para vocês aqui. Ou você tem isso, ou você tem, por exemplo, uma representação por pontos cotados, ou seja, você mostra o valor da cota de cada ponto. Tá? À medida que ficou-se mais fácil de trabalhar com tecnologia, ou seja, você ter acesso ao ambiente gráfico, né? Essa representação não chegou ela chega a não ser, vamos botar assim, a ser imperativa de você ter um ou outro, né? Você pode ter os dois, desde que você saiba o momento certo de apresentar uma ou apresentar outra, ou se você tiver que fazer uma impressão, uma plotagem, né, você adotar um ou outro, ou você adotar uma forma seletiva que represente os dois, por exemplo. Então, como é que seria uma forma seletiva? Então, eu posso chegar e não colocar todas as cotas ligadas, deixar algumas desligadas, né? E botar também curvas de nível, ou seja, eu estou misturando as duas representações. Então, é comum acontecer isso, né? O que você não pode é fazer uma representação de uma prancha ou divulgar como produto final uma prancha, vamos colocar entre aspas, poluída. Né? O que é uma prancha poluída? É uma prancha na qual você tem muitos pontos e embolando com as curvas de nível, que as curvas de nível elas têm uma representação muito clássica, mas se você tiver muitos pontos embolados, você acaba até misturando tudo e você não consegue ter uma visão. O importante é você ter dentro do teu produto, né, você como engenheiro, você recebeu uma planta topográfica, de você ter a informação tem que estar ali, seja ela ligada, seja ela desligada, não pode estar deletada, você não pode tirar ela da tua representação, ela tem que estar na tua representação. E aí você, claro, você recebe uma prancha plotada, por exemplo, e você vai saber o que fazer com essa prancha. Isso aí é fundamental, você saber ler a planta, interpretar e saber o que você vai querer. Por outro lado, caso você queira uma informação adicional, você queira trabalhar melhor essa sua prancha, até já adequando ao teu projeto, você pode ter o arquivo gráfico e você seleciona o que lhe interessa. Não, me interessa representar isso aqui em ponto cotado, me interessa representar isso aqui em curva de nível, enfim. Você escolhe o que você achar mais viável para a tua representação. Então, isso aí é algo que é fundamental para você tentar entender e você tentar representar isso aí. Tá? Então, isso é algo que é fundamental para você poder chegar e trabalhar melhor essa tua representação, vamos colocar assim. Tá? Então, entre pontos cotados e curvas de nível, ou seja, você fala assim, eu devo optar por alguma? Não, você deve optar por ter as duas, né? Primeiro que você, com o ponto cotado, você tem a certeza da representação da curva de nível, ou seja, que a curva de nível é gerada a partir dos pontos cotados. Isso é uma coisa. E você tendo a curva de nível, você sabe que a representação foi feita de uma forma correta e você consegue olhar aquela curva de nível, chegar no terreno e entender
como aquilo está representado. Tá? Então, isso aí é fundamental. Hoje em dia, você pode falar assim, eu quero um ou outro. Não, você pode botar que você queira os dois, desde que você tenha um ativo, outro inativo, depende, mas você tem um arquivo digital na sua mão que vai lhe dar a capacidade de você trabalhar da melhor forma. E é assim que tem que ser. Se você for fiscalizar, você for observar um determinado comportamento de um terreno, você vai precisar desses pontos, vai precisar da curva de nível, enfim, você vai ter informações que serão necessárias para você. Tá? Então, aqui eu tô dando um exemplo até básico de uma construção de curva de nível, e depois eu vou mostrar para vocês até no programa aqui como se faz. Né? Aqui nós temos assim, eu tenho um exemplo no qual eu tenho aquele mesmo morro que eu mostrei na aula passada, né? E eu tenho um ponto mais alto, 46 metros, e tenho um ponto mais baixo, que coloquei ali, com 12 metros. Então, eu quero representar as curvas de nível entre o ponto B e o ponto A. Né? Então, como se comporta isso? Né? Como seriam as curvas desse nível? Né? Curvas desse morro, aliás. Então, a curva de nível, gente, então é uma coisa muito, muito clara e muito clássica, né? Ou seja, a curva de nível, ela é uma linha, tá? Essa linha, ela é uma linha imaginária, ela não é uma linha real, tá? Que essa linha você tem pontos conectados de mesmo valor, ou seja, a mesma cota, a mesma altitude, né? Então, é uma linha que ela não existe no terreno, né? Bota aí esse não existe entre aspas, que eu vou dizer para vocês já, que ela liga pontos de igual valor, tá? Então, vamos botar assim, entre o ponto B e o ponto A, porque o ponto B está mais baixo, o ponto A está mais alto, entre o ponto B e o ponto A, nós temos vários níveis, infinitos níveis, né? Mas quando eu vou fazer a representação de um terreno, né, eu tenho também que selecionar, eu tenho que escolher, vamos botar assim, qual nível que eu quero representar. Então como é que vai ser essa representação do meu nível? Como eu vou fazer o meu nível estar comportado ou não, tá? Então, isso que a gente tem que entender. Então, então vamos botar assim, vamos botar o nível entre o B e o A, eu posso ter o nível, facilitar o nosso raciocínio. Então, eu posso ter o nível 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o nível 46. Aí, se eu tiver eu também posso ter, se eu quiser criar, por exemplo, posso trabalhar com o nível 12, por exemplo, o nível 12, o nível 14, o nível 16, o nível 18, o 20, 22, 24, 26, 28 e por aí vai até chegar no 46. Ou eu posso trabalhar também com o nível 15, 20, 25, 30, 40, 45. Olha só, à medida que eu estou falando os meus níveis de trabalho, eu estou falando níveis que acompanhem o meu raciocínio. De certa forma, eu estou falando níveis que possuem um incremento, um intervalo iguais, tá? Eu estou falando assim, à medida que eu falo eu posso ter uma representação no nível 12, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no 6. Eu estou falando uma representação de metro em metro. Eu posso ter uma representação 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5. Eu estou tendo um intervalo de meio e meio metro. E aí eu vou ter uma representação dos níveis de meio e meio metro. Se eu tiver uma representação em 15, 20, 25, 30, eu estou falando uma representação de 5 em 5. Eu não posso falar que eu vou ter uma representação 13, 15, 20,
21, 22, ou seja, eu não posso misturar os meus intervalos. A curva de nível é uma coisa muito clara. Ou eu represento tudo no mesmo intervalo, ou não represento. Eu não tenho como fazer isso. Chegar e representar em intervalos diferentes. E é esse barato que nós vamos conversar agora. Então, o que é uma curva de nível? Na verdade, nós estabelecemos um intervalo, né, de altura vertical. Tá vendo? Um exemplo aqui, que é esse exemplo aqui de... Eu pego um X, né, e vou dividindo essa linha do morro a cada X metros. Então, eu vou subindo o meu X, passo como se eu passasse uma linha, né, uma faca nesse morro, no nível logo acima do B. Depois eu jogo esse intervalo de altura X para cima e faço outro corte. Depois jogo outro intervalo X para cima e faço outro corte. É como se eu fizesse um corte no nível 20, no nível 30, no nível 40, por exemplo. Aí eu estou de 10 em 10. Esse é o meu intervalo vertical. E aí eu estou dividindo o meu morro de forma vertical. De forma vertical, assim, de uma forma igual, né, de 10 em 10 metros subindo. Então, esse intervalo, né, entre as curvas de nível, né, é o que nós chamamos de equidistância vertical, ou equidistância das curvas de nível. Ou seja, a equi, né, de igual, e distância, né, ou seja, a curva de nível ela tem que ter distâncias iguais. Essas distâncias iguais que a gente fala são distâncias verticais. Você, quando olha uma planta, né, tipo aquele exemplo que eu postei lá no NEAD, e você olha o terreno, você sabe, você vai ter uma informação lá no rodapé da planta, na legenda, seja onde for, que vai dizer qual é o intervalo, ou seja, o intervalo vertical vai dizer qual é a equidistância dessas curvas de nível. Então, isso é dito, isso é representado. Tá? Então, você tem como saber isso. Por exemplo, agora deixa eu voltar aqui no Google Earth só para mostrar uma coisa para vocês. Só para ver uma coisinha aqui, Google Earth. Bom, aqui nós estamos no Google Earth. Guia, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, mas que aqui eu não tenho essa habilitação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês que eu não estou vendo. Acho que eu não vou conseguir mostrar o que eu queria. Aqui, tá vendo? Eu consigo, por exemplo, eu estou aqui ativando ou não ativando uma determinada curva de nível. Mas eu sei que essa curva de nível aqui, ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aqui direitinho? Eu queria mostrar isso para vocês. Tá vendo? Aqui eu tenho uma curva, tá? Que ela foi gerada no nível 80, tá? Essa curva que eu mostrei, que está aqui mostrando a seta. Se eu vier em uma outra curva aqui, está mostrando 90. Essa outra já me mostra 100. Então, o que acontece? Eu sei que isso aqui foi gerado de 10 em 10 metros, 110 e por aí vai até chegar num ponto mais alto ali, que está ali 270 e o próximo é 280. Tá? Então, essa geração da curva de nível, que eu não gerei isso aqui por um produto topográfico, isso aqui eu puxei de uma informação pré-existente lá dos arquivos do IBGE e fiz isso aqui até como recurso para mostrar para vocês, né? Então, essa curva aqui ela foi gerada de 10 em 10 metros. Tá? Diferente, por exemplo, deixa eu voltar numa representação aqui, deixa eu ir lá para o CAD, vamos brincar um pouquinho no CAD aqui agora. Deixa eu ir aqui no CAD que eu estava, aqui no CAD. Professor, essas informações são sempre dadas pelo IBGE? Não. O IBGE ele é o órgão normatizador de toda a cartografia nacional e
assim, existe, se você pegar desde a Amazônia até o sul, você vai encontrar representação de todo o território brasileiro. Então, é comum você ter representação em boa parte do território brasileiro na escala de 1 para 50 mil, e isso te dá uma curva distante 25 metros, por exemplo. É comum você encontrar, aí você tem boa parte do território na escala de 100 mil, que está de 100 metros, e por aí de 50 metros, perdão, e depois você vai ter 250 mil, você vai ter de 100 metros, as curvas de nível. Isso o IBGE fornece, até 50 mil em alguns locais. Esse caso específico aqui do que eu mostrei para vocês do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro todo você tem ele mapeado de curvas de 10 em 10 metros, tá? Só especificamente o caso do Rio de Janeiro, tá? E, parte de São Paulo tem, parte de Minas Gerais tem. Esse é um projeto que foi feito há um tempo atrás e eu utilizo isso, esse recurso, eu trago isso nas aulas, mas isso aí você traz não por um processo de topografia, mas por um outro processo mais computacional, e aqui a gente vai ver isso em geoprocessamento. Aí a gente traz isso para você chegar até essas curvas de nível. Aí tem todo um caminho para se chegar. Aí não é o IBGE que faz isso sempre, não. Tá? O IBGE só faz isso dentro da cartografia normatizada. Então, ele tem alguns locais, e o máximo que chega aqui no Rio de Janeiro, no estado todo, é esse caminho de ter de 10 em 10 metros. É o máximo que o Rio de Janeiro chega, que o IBGE chega. O IBGE não chega além disso. Tá? Então, por exemplo, alguns tipos de aplicações é viável, mas na grande maioria dos casos é inviável, porque de 10 em 10 metros é uma mudança, um intervalo muito grande, né, para você poder utilizar na maioria das obras de engenharia. Não tem como, né? Bom, não sei se foi possível entender aí, mas é isso aí que eu só tendo esse parêntese aí. Então, por exemplo, esse exemplo que eu já trouxe para vocês algumas vezes, aqui eu tenho uma curva de nível, né, que ela tem aqui uma marcação, aqui está 868, 869, 870, né? Então, esse é um terreno que foi levantado para a finalidade, por exemplo, de você ter um trabalho. Deixa eu até desligar umas coisas aqui para ver se muda. Nem lembro qual que está aqui, mas foi gerado por um trabalho de obra, né, por exemplo. Então está de metro em metro. Aqui eu desliguei as curvas de nível e deixei só os pontos cotados, mas aqui eu ligando as curvas de nível, né, então é possível ver, né, que aqui eu desliguei as cotas. Então aqui fica mais fácil de ver, 869, 870. Então essa 871, 72, 73. Então essa representação aqui específica, né, ela foi de metro em metro. Então, enquanto que aquela outra ali por trás do shopping, ela está de 10 em 10 metros. Então, essa distância vertical, você escolhe até em função do teu terreno. Então, aqui, imagina aqui, eu tenho um terreno que ele varia da curva 874, né, que é esse nível 874, até você chegar no nível mais baixo ali, que é 862, ou seja, em 35 metros, você tem uma variação aí de 14 metros, 12 metros, aliás, né? 874 a 862, por aí, 12, 13 metros. Então, você tem um declive, uma diferença, né? Um declive descendo, um aclive subindo, você tem uma diferença de nível considerável, né? Então, se eu representar isso aqui de 10 em 10 metros, eu vou ficar só com uma curva de nível aqui, praticamente, né? Eu vou ter uma curva de nível aqui que vai aparecer. Por outro lado, se eu também botar isso de meio metro, eu vou ficar aqui com uma infinidade de curvas, e meu terreno vai ter mais curvas de nível do que deveriam estar representadas. Então, esse intervalo vertical, ele tem a sua variação determinada até principalmente pelo
pela característica do terreno. Se o terreno tem diferença de nível considerado para isso, para você poder representar de metro em metro, o exemplo que eu citei. E se esse terreno fosse mais plano, se eu botasse de metro em metro, por exemplo, eu teria poucas curvas de nível. Aí você reduz o seu intervalo, tu bota de meio metro para mostrar que há uma diferença. Você pode botar de 25 em 25 centímetros, de 20 em 20 centímetros, ou seja, para você poder mostrar que há imperfeições no terreno e elas precisam ser trabalhadas. Então, você não pode chegar assim e simplesmente colocar um intervalo de metro em metro para tudo. Você pode botar metro em metro para uma parte, pode botar para um determinado terreno, parte não, para um terreno de metro em metro, outro terreno de meio metro. Você não pode chegar e botar intervalos variados. Eu vou botar uma parte, eu vou botar em meio metro, outra parte eu boto em 1 metro. Isso você não pode fazer, sob hipótese alguma. O que você pode fazer é criar, por exemplo, mais de uma representação, várias pranchas do terreno. Posso ter uma prancha do terreno de metro em metro e posso ter uma outra de meio metro. Nesse ambiente digital é muito fácil, então você pode fazer isso de forma que o usuário que estiver trabalhando, ele escolha a que for melhor para ele, mas não na mesma representação. Tá? E um detalhe curioso, aqui na representação, que eu estou mostrando para vocês, é a questão das cores. Né? Então, o que nós estamos vendo nessas cores aqui? Nessas cores é possível ver que tem curvas aqui que estão numa coloração cinza e outras curvas estão numa coloração meia laranja aqui, meia abóbora e tal. Isso acontece por quê? Isso acontece pelo seguinte, porque existem curvas que a gente chama de curvas, são curvas notáveis, né? O nome correto dessas curvas são as chamadas curvas mestras, né? Porque são as curvas que são intervaladas de 5 em 5 curvas, elas não são intervaladas de 5 em 5 metros, elas são intervaladas de 5 em 5 curvas. Então eu tenho a primeira curva, uma curva, essa curva zero, por exemplo, eu tenho a 1, 2, 3, 4, a quinta vai ter novamente a cor do zero e por aí vai. De 5 em 5 curvas, nós destacamos essa curva não somente em termos de cor, mas como também a nível de espessura. E isso se faz por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa ter uma forma de guiar, uma forma de orientação. Né? Então, se você não tem essa curva diferenciada em cor e espessura, por exemplo, o que acontece? Se você tiver tudo com a mesma cor, quando você olha uma representação e você está no campo, né, fica muito difícil, às vezes, de você distinguir o nível que você está. É complicado, mesmo com detalhes do terreno que ele não suporte, né, fica um pouco difícil. Por isso que há a opção de você vamos dizer assim, mudar essas curvas, colocar essas curvas de uma forma um pouco diferente, de forma que você consiga entender qual nível você está, você poder diferenciar. É uma questão convencional que facilita muito o uso de quem tá no campo. Tá? Então, esse terreno aqui, que é um terreno de 13 por 35,70, vamos botar o exemplo, né? Então ele tem aqui duas curvas mestras, né? E essas curvas aqui que estão localizadas entre as mestras, né? Estão de 4 em 4, vamos chamar assim, de 4 em 4 valores, né? Elas são as chamadas curvas intermediárias, tá? Então, existem as chamadas curvas mestras, que são essas aqui, ó. Como aqui está de 5 em 5 metros, de metro em metro, essas curvas estão determinadas no intervalo de 5. 865, 870, se tivesse uma 875 aqui apareceria, se tivesse uma 860 apareceria, só que não tem terreno para isso. Por isso, justamente por isso não apareceu aqui, tá?
Então, essa questão de intervalo das curvas, né? Intervalo das curvas, a gente fala intervalo de altura. É bom entender que se eu medir isso aqui, se eu fizer uma medida entre essas curvas de nível aqui, isso não vai me dar 1 metro, porque isso é vista de planta. Isso vai me dar 1 metro na vertical, se eu estiver trabalhando com. Se eu estiver olhando o meu perfil, por exemplo, se eu estiver com o meu perfil aqui, se eu estiver no meu perfil e eu conseguir puxar o nível aqui, ó, eu vou ter, ó, entre esse aqui 860, aqui 861, 862, entre o 862 e o 863, nessa vertical aqui, ou seja, nessa subida aqui, eu tenho 1 metro de variação entre esse ponto e esse ponto aqui. Aqui sim, eu tenho 1 metro de variação. Deixa eu até mostrar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho o outro nível aqui, ó. Tá meio aproximado, mas é isso. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, eu vendo esse terreno de lado. Aí sim eu tenho uma variação aqui de 1 metro, tá? Se eu vier aqui e puxar, deixa eu só fazer um exemplo para vocês, mas isso aqui vai dar um valor diferente por causa da escala, que eu botei a escala aqui de 5, né? Mas aí até aqui está escalado, a escala vertical. Mas se você pegar isso aqui, você está contando 1 metro. Aqui eu aproximei, tá vendo? 1 metro está dando 5 metros. Então isso aqui existe uma razão de escala. Mas isso quer representar 1 metro que você tenha de variação entre esse ponto e esse ponto. Ou seja, você anda isso no terreno e sobe isso. E isso mostrando uma questão de perfil. Mas na planta, quando você vai na planta aqui, eu estou vindo até no model, que fica fácil de leitura. Se eu vier, por exemplo, daquele nível ali 862, 863. Pô, peraí. Se eu puxar aqui e fazer uma leitura dessa, tem uma leitura real de 2,80 metros, mas na verdade aqui esse 2,80 metros é horizontal, 2,86 metros, mas na eu estou subindo 1 metro. Tá? Isso que é importante entender, é importante sacar, porque isso aqui não é que você vai encontrar, aqui tem 1 metro no terreno, tem 1 metro na vertical. Mas não é 1 metro de distância. Tá? Então, deixa eu voltar agora aqui no PDF para a gente continuar aqui. Depois a gente volta no CAD e aí vai conversando melhor. Então, isso aqui, gente, quando a gente trata dessa questão da curva de nível, então a gente tem esse intervalo vertical que ele é único para aquela planta que eu estou fazendo. Tá? E aqui, tá vendo, o que eu falei ali sobre em cima daquela planta, né? Eu estou falando da divisão, ou seja, eu tenho o ponto, a curva de 20, a curva de 30, a curva de 40, né? E eu não tenho curva de 50, assim como eu não tenho curva de 10, que eu estou representando entre o ponto B e o ponto A, ou seja, eu não tenho como representar uma curva de 10, nem representar a curva de 50, que eu não tenho terreno para isso. Eu tenho terreno somente para essas três curvas que estão representadas de 10 em 10 metros. Tá? Aí aqui, aquela outra questão que eu falei, aqui já mudando um pouco a representação, falando sobre a questão das mestras e das intermediárias, ou seja, eu botei as mestras aqui em esse azul claro e botei as intermediárias em vermelho, ou seja, a cada 5 curvas você tem uma numerada, mas você, hoje em dia, essa questão, a convenção nos coloca aqui toda a curva de ser numerada as curvas de nível seriam representadas de 5 em 5 metros, ou de 5 em 5 metros. A cada 5 curvas você tem uma numerada. Então, até por uma questão de você poluir ou não demais a sua representação e tal, e à medida que tudo isso ficou representado a nível computacional,
isso foi deixado de lado. Tá? Então é possível você pegar e escolher a posição certa de você colocar a curva, de você colocar o índice da curva, aliás, né? Ou seja, você escrever curva 24, curva 23, curva 22, por exemplo, a curva 21. Então, por isso que eu mostrei aquela prancha no CAD ali, foi possível colocar o índice das curvas, porque hoje em dia facilitou muito, né? A tecnologia nos ajudou, a otimização da representação. Então, é possível se fazer isso, né? Então, porque você está sendo contra a convenção. Não estou sendo contra a convenção. Estou trazendo complementos para a minha representação. E é possível se fazer isso. Não tem nenhuma objeção, não há nenhuma objeção quanto a isso aí. Então, é possível se fazer, né? Ou seja, você adotar essa questão de você representar as várias curvas, não somente as mestras, tá? Representar o índice de cada uma delas. E aí, essa figura aqui eu acho muito interessante, né, para mostrar que, como quando você tem a representação da curva de nível, ou seja, você pega um morro, né, e você vai seccionando esse morro em intervalos iguais, né? Então, esses intervalos iguais fazem com que você tenha a representação das curvas de nível, na medida que você se coloca como ponto de vista no mais infinito. E aí você vai ver esse seu morro, tá? E claro, gente, assim, a nível de representação, quando a gente olha assim o morro, nós estamos vendo um morro cortado ali, né, de metro em metro, numa representação embaixo. Se você tem a informação lá, por exemplo, não sei se está... Deixa eu dar só um zoom aqui, ver se melhora para vocês aqui. Eu acho que vai facilitar um pouco. Aqui fica bem claro esse negócio. Eu tenho aqui eu estou dizendo que é um morro, né? E eu estou intervalando ele de metro em metro, ou seja, aqui você tem o ponto A, B e tal, B, C, D, E, F, G, H, I, né? Então, assim, o ponto D e F, eles têm a mesma cota, ou seja, está no mesmo nível. O C e o G, idem, e por aí vai. Quando chega na representação da prancha, se eu não tiver dizendo aqui nenhuma informação sobre as curvas, nem tampouco o intervalo entre as mesmas, né? E nem dizer... Aí, como é que eu vou saber diferenciar se isso aqui é um morro, uma elevação, ou se é uma depressão? Eu não tenho como diferenciar, porque imagina que esse morro aqui pode estar invertido, de cabeça de ponta cabeça, vamos botar assim. Poderia ter uma representação de uma depressão, né? Ou seja, de algo que estivesse descendo. Então, nesse caso, sempre nós vamos ter que ter essa informação do intervalo entre as curvas, e além do intervalo entre as curvas, nós temos que ter a representação também de um ponto, também, né? Do intervalo entre as curvas, dizer assim, as curvas estão de metro em metro. Isso não vai me dizer nada. Ou eu vou estar subindo, por exemplo, do A, B, C, D, até chegar no eu estou subindo 1 metro até chegar no D, de A, B, C, D, E, A, B, C, D, ou posso estar descendo também. Então, além de ter essa representação, eu preciso do índice da curva em um dos pontos, sim, e também preciso ter a informação do ponto mais alto ou do ponto mais baixo, o ponto E. O ponto E ele não tem curva de nível passando nele, mas ele tem uma informação de cota ou de altitude. Então, eu sei, por exemplo, se esse ponto E ele tem o nível, sei lá, vamos botar aí, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, seria 4,5. E o ponto A, ele está no nível 1, então eu sei que aqui eu tenho 2, 3 e o D com 4. Mas se eu tiver aqui só 4,5, por exemplo, isso aqui pode ser, tanto pode ser 1 como pode ser 9. 9, 8, 7, não, 9 não, menos. 8, 7, 6, 5, né? Então pode ser 8 ou 1. Então não dá para saber exatamente qual é. Então você precisa ter informação do intervalo,
de um ponto de referência ou de duas curvas que lhe digam para você poder saber se está subindo ou se está descendo. Tá? Então, isso é fundamental para ter essa noção aí, ter a ideia dessa representação. E aí, aqui começam a ter umas características das curvas de nível, né, que são interessantes para nós observarmos. Aí eu boto aqui, quando a curva de nível elas estão espaçadas de forma uniforme, né, você tem uma uniformidade no seu espaçamento, o terreno também apresenta uma inclinação uniforme. Pô, esse cara tá falando umas coisas aí meio doidas. Então vamos voltar na nossa prancha aqui, ó. Tá vendo a nossa prancha? Aquela prancha do exemplo. Deixa eu compartilhar com vocês agora uma outra coisa aqui. Deixa eu compartilhar um vídeo. E aí vocês vão ver o vídeo, vão ver a representação e nós vamos chegar a alguma conclusão. Bom, aqui esse é o vídeo daquele terreno. Você está vendo ali tá o aparelho e tal. Aí você tem aqui o terreno. Então aqui tem uma pequena parte de movimentação de terra e tal. Você fala assim, pô, isso parece uma diferença enorme. Nós estamos falando de 35 metros e uma diferença de 12. Então você vê assim que parece que você não desce de uma forma abrupta, né? Você está descendo de uma forma, vamos chamar até de uma forma uniforme mesmo, né? Você não está descendo nada tão radical e nem tão pouco muito suave. Você está tendo uma uniformidade na sua descida. Olha que coisa interessante, olha só, estão mostrando isso aqui. E aí, quando nós vamos aqui no terreno, deixa eu agora voltar para o CAD, para vocês verem no CAD, e aí nós vamos olhar isso aqui no CAD. Então vamos lá, aí estamos no CAD aqui. Então quando a gente olha isso aqui no terreno, eu vou fazer uma coisa bem grosseira para vocês verem, tá? Então, deixa eu puxar aqui, deixa eu criar, se eu crio um snapzinho aqui só para dar uma... Não. Ó, deixa eu fazer só umas coisinhas aqui para vocês verem. Então eu estou puxando aqui, ó. Dá uma olhada. Aonde eu estou querendo chegar com isso aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês. Estou fazendo aqui aproximada para vocês verem. Só uma coisinha aqui. Então vamos lá. Vou botar mais um aqui e aí a gente encerra a nossa análise aqui nessa parte aqui do terreno. Então, assim, eu posso dizer que essas curvas aqui, elas são mais ou menos uniformes, né? Eu posso dizer até pela configuração da curva e aquele vídeo que vocês viram, né? E o que isso quer dizer? Esse uniforme, olha aqui, ó, se você olhar, aqui nós estamos com um intervalo entre a curva 862 e a curva 863, 2,86. Aí depois da 863 para 864, 3,5. Isso está aproximado, tá, gente? Aqui, ó, 864, 865, 3,14, 865, 366, 306, 866, 867, 2,85, 867, 868, 2,92. Então, o que isso quer dizer? Que essa parte do terreno aqui, ela é uniforme, porque as curvas de nível, elas estão, olha só, aí vem uma questão de nós analisarmos e vocês entenderem. Aqui eu estou subindo de metro em metro, né? Estou subindo 1 metro, né? Em praticamente 3 metros. Então, ou seja, a cada 3 metros eu subo 1. A cada 3 metros na horizontal, eu estou subindo 1. A cada 3 metros na horizontal, eu estou subindo 1. Estou ali, muito próximo de 3 metros, subindo 1. Ou seja, esse meu terreno ele é uniforme. E as próprias curvas, quando estão espaçadas, elas vão demonstrando isso. Aí você fala, pô, caramba, tá vendo? Então, olha só, você olhou lá o desenho, olhou o vídeo do terreno. O vídeo do terreno mostrou uma configuração de curva, e essa configuração de curva, ao medir a distância horizontal, olha só, a distância horizontal
entre as curvas, nos prova que não é só a visão da curva de nível ser uniforme. Você está provando que a curva de nível realmente ela é uniforme. Entendeu? Então, essa sensibilidade de você, isso que ao longo do tempo, o engenheiro ele vai desenvolver essa sensibilidade de olhar isso aí e conseguir entender essa questão. Aí você fala, tem aquele pedaço que tinha um movimentozinho de terra ali. Então, peraí, deixa eu ver agora. Vamos voltar no vídeo ali para poder clarear melhor a ideia de vocês. Não sei se o vídeo está totalmente na cabeça de vocês, mas vamos voltar no vídeo ali. Eu não estou falando desse trecho aqui, nem desse aqui, não. Vamos falar disso aqui a parte, né, que você está vendo, a posição. A ideia é mais ou menos como é. Aqui, eu estou falando mais desse trecho aqui, ó. Tá vendo? Esse trecho aqui você parece que é aquele trecho que representa mais aquela questão uniforme, do metro subido a cada 3 metros deslocado, tá? E aí, essa parte aqui agora, ó, essa parte agora aqui que você tem um movimento de terra ali, né, e vai chegando próximo à rua, aqui já tem um comportamento diferente. Deixa eu voltar lá. Vamos voltar no CAD agora. Aqui, ó, aqui nós podemos ver que as curvas elas estão mais próximas, né? Então eu vou fazer aqui, ó, vou medir essa curva aqui, ó. Ó, 1,30 m. 1,40 m, lá 1,39 m, 1,40 m. O que eu quero mostrar com isso? É que aqui eu estou subindo, ali eu estou subindo 1 metro em 3 deslocados. Aqui eu estou subindo 1 metro em 1,40 m deslocados, tá vendo? Então, ou seja, você está subindo mais, né, num intervalo, numa distância mais curta. Tá? E isso é representado pela curva de nível, que elas ficaram mais próximas aqui, né? Você vê que elas vão se afastando e aqui elas vão se aproximando, e o terreno, o próprio terreno mostra isso, né? Então, essa interpretação que é interessante, você saber que você precisa olhar uma planta topográfica, né? Entender o que você tem, que a curva de nível quer lhe dizer em determinado trecho e o que ela quer dizer em outro. Ou seja, então você lá, você como projetista, você vai saber o que tratar, como tratar o terreno nessa primeira parte aqui, que as curvas estão mais próximas, né? E como vai tratar o terreno nessa outra parte que as curvas estão mais afastadas, né? Então, essa relação ela precisa ser trabalhada, e isso aí que é o interessante e o grande barato de vocês. É você pegar uma planta topográfica dessa e conseguir entender essa relação. Certo? Captou aí, gente? Alguma observação? Não, né? Então vamos tocando aí. Mas a ideia é essa, é de mostrar isso aí, nessa relação da curva de nível que você tem, né? Agora eu vou voltar lá para o PDF para nós conversarmos sobre outras características das plantas ali, das curvas de nível, aliás, né? Aqui eu já até falei um pouco ali mostrando no vídeo e no CAD, né? Ou seja, quando você tem um terreno acidentado, você tem uma curva de nível muito próxima uma das outras, né? Elas começam a se aproximar muito, né? Ou seja, por que está se aproximando muito? Você está subindo e deslocando pouco. Você está subindo, né? Você está subindo ou está descendo, tanto faz, o teu sentido que você tiver no teu terreno, e você está deslocando pouco. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro, que as curvas de nível vão estar próximas. Então, você pega um terreno, você pega uma planta, pega um terreno, que você observa que esse terreno está com as curvas de nível muito próximas, você sabe que ali você está com uma situação muito tentada, né? Então, você precisa saber que ali você vai ter que ter um tratamento diferente, né? Diferentemente, claro, de um outro que você tenha a questão uniforme mais clara, né? Então, aí por isso que eu coloco esse 895 e 870 aqui, ó, só para destacar que eles estão muito próximos, diferente dessa outra
do slide anterior, que você tem um afastamento e você tem uma suavidade no teu deslocamento, né? Aí vem uma outra característica aqui importante, né? Que as curvas de nível, quando elas apresentam essa concavidade aqui, esse chapeuzinho voltado para cima, né? Voltado para algum lugar, eu falei aqui para cima, voltado para algum lugar, significa que aqui há uma linha de drenagem ou há um curso d'água, né? E essa concavidade aqui, ela sempre está voltada para montante, ou seja, para a parte mais alta. A parte mais alta chama-se montante, a parte mais baixa chama-se jusante dessa linha de drenagem. E aí nós vamos agora voltar lá no Google Earth, só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui, ó. Vamos olhar aqui no Google Earth. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o pessoal deve conhecer bem essa região ali, ó. Aqui está o shopping, né? E aqui tem Professor, bom dia. Oi, bom dia. Pode Pode falar. falar uma dúvida minha? Claro. Quando a gente vai ler essas curvas de níveis, a gente tem que ler ela de cima para baixo ou de baixo para cima? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. O importante é você ler, você saber, você interpretar o que ela está vendo. Claro, se você estiver analisando assim esse exemplo que eu estou mostrando aqui, de você ter uma linha de drenagem ou um curso d'água, claro, às vezes facilita a leitura, você tá vendo de cima, da parte mais alta para a parte mais baixa. Mas independe, né? O importante é você ler corretamente, né? Isso que é o importante. Certo? Certo, certo. Então, aqui, quando eu estou ali perto do shopping ali, deixa eu ver se aqui há uma visão aqui. Não tem street ali, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Bom, vamos olhar pela curva de nível aqui para ver. Então, aqui, ó, eu vou acompanhando essas curvas de nível aqui, ó. Tá vendo? Tem uma curva 40, uma curva... E aqui tá 40, 30, ó, 30, 40, agora sim tá certo. 30, 40, 50 e por aí vai. Aqui há essa representação dessa concavidade aqui, ó, tá vendo que ela está sendo mostrada aqui. E aqui você vê que há um taludezinho aqui, há um outro talude aqui, e aqui você vê que é entre dois, vamos botar assim, que seria entre duas laterais de morro, né? E o que isso quer dizer? Se nós voltarmos, eu vou tentar ver se dá para pegar, não sei se será possível. Vamos ver se a gente consegue ver aqui pela rua. Ah lá, pela rua dá para ver, ó. Até que foi feliz aqui a nossa ideia. Ah lá, você está vendo ali, você tem a lateral de um morro com árvores em cima e outra aqui com menos árvores. Aqui você tem uma linha de drenagem, né? Vocês conhecem isso aí, todo mundo, creio que a maioria de vocês conhece ali, que é perto do shopping. Então aqui você vê que tem um caminho. A água ali, ela busca um caminho. Ela busca um caminho. Ou seja, quando chove, a água tende a vir de um lado, tende a vir do outro e tende a correr por esse caminho aqui e seguir. Né? E sair aqui na estrada, ali na estrada de Madureira, ali em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho outro mais característico. Aqui, que eu também botei pouca curva, não botei muita curva. Mas vamos tentar ver aqui, se a gente consegue ver. Aqui na lateral do shopping também, mas aqui eu acho que vai ser mais difícil da gente ver, mas vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar ver aqui, se daqui consegue ver. Ali tem aquele posto ali, aqui eu não consigo ver nada, está muito fechado. Não vou conseguir ver nada não, está muito ruim de ver. Está muito fechado, mas ali também há uma outra linha. Há uma outra linha aqui também, né, que indica que possivelmente aqui a gente tem uma drenagem. Essa drenagem vem lá do alto do morro, ó.
vem bem do alto do morro aqui. Claro, aqui você vê que isso aqui vai cair numa nascente. Eu estou só avançando aqui, ó. Aqui em algum lugar você tem nascente aqui, ó. Isso deve ter uma nascente por aqui. Aqui já está lá pro lado ali do K11, né, e tal. Aqui deve ter uma nascente por aqui que vem descendo água aqui. Então, claro, quando, assim, vocês como futuros engenheiros, aqui também, ó, você tem uma linha que manda isso aqui. Aí aqui você vem descendo, 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 possivelmente você tem aqui, é claro, algo já foi canalizado nessa região. Não sei dizer onde, mas já deve ter sido. Aí eu não lembro outro rio que passa cruzando aqui. Tem a parte aqui dos prédios aqui que passa do... Aqui, ó. Aqui. Aqui tem um rio que vem, mas eu não estou com as curvas de nível daqui. Olha aqui, o rio vem, ó. O rio vem descendo. Enfim, eu não vou entrar nisso aí, porque senão eu teria que baixar essas curvas, vai dar um pouquinho demanda um pouquinho de tempo, nós não vamos conseguir. Mas o importante, olhando essas curvas de nível, é importante vocês verem uma coisa, ó. Quando você tem uma linha dessa, significa que você tem uma linha de drenagem. E nós vimos ali pelo chão que a água quando cai aqui, ela vai escorrer e vai vir para esse ponto, para desse ponto poder escoar, né? Então isso é notório, né? Então eu não sei como aqui esse empreendimento tratou isso, né? Mas possivelmente deve ter alguma galeria aqui, alguma canalização para jogar em alguma situação. Então isso é importante, é muito importante, né? E rico, né? De você utilizar isso quando você tem uma planta, né, com a representação das curvas de nível. Isso vale a pena sempre você observar que há alguma coisa de estranho. Se você pegar um terreno para poder projetar algo e você vê essa configuração de curva de nível, você sabe que aqui tem alguma coisa estranha. Opa, peraí, aqui tem uma drenagem correndo aqui. Aí o cara vai te dizer, não, aqui não passa água não, que isso, não tem água passando aqui não. Você fala assim, não tem hoje, mas quando chover vai passar. E aí você precisa lidar de alguma forma com isso aí, tá? Então isso é uma observação para mostrar para vocês, né, de como se comportam essas curvas de nível. Aqui, isso aqui é só uma curiosidade, ver que isso aqui é uma área de reflorestamento, tá? Alguém conhece aqui? Isso aqui é lá atrás do shopping, lá para cima, né? Você vê que aqui tudo tem uma plantação aqui, não sei se foi reflorestamento, mas você vê que esse sentido acompanha as curvas de nível, né? Claro, os curvas de nível estão de 10 em 10 metros. Possivelmente aqui nós temos, eu só estou dando zoom aqui para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, 4, 5, então deve ter de 2 em 2 metros, fizeram uma linha de plantação aqui, ó, tá vendo? Então foi mais ou menos acompanhando a curva de nível, né? Assim como, se você andar em regiões que tem pasto, né, de cultura, né, de agropecuária, de pecuária principalmente, você vê que esses caminhos onde o gado faz seu deslocamento, ele mais ou menos acompanha a curva de nível, né? Então isso é notório de ver. E aqui, claro, a gente tem as curvas de nível muito próximas, que aqui são aquelas bancadas, né? As antigas bancadas de exploração de material da pedreira, né? Então, por isso que as curvas aqui são juntas, que são verdadeiros paredões. Saída, eu vou trazer para vocês outras coisas, quando a gente vai estar analisando outros elementos. Aí eu tenho um outro exemplo de uma área foi levantada e tem um percurso todo dentro de uma área dessa, que aí fica interessante de enxergar o que é a curva de nível nessa situação, o que é a linha de corte que você tem, tudo isso vai, linha de corte, a linha de perfil que você tem, tudo isso vai mostrar direitinho, mas é uma outra abordagem. Então, isso aí é uma outra característica da curva de nível que é interessante para vocês verem aqui. Agora, voltar aqui no próprio, voltar no PDF. Então, essa parte de montantes usantes é importantíssimo para vocês observarem, que isso é comum você ter em terrenos acidentados, você encontrar essa formação
essa representação das curvas de nível que indica uma formação do terreno, que por aí você tem uma linha de drenagem. E aqui, né, eu mostro para vocês uma coisa chamada, dentro das curvas de nível, que é a observação da modelagem, né, ou seja, de você entender um pouco da representação e como o terreno se comporta, né? Essas duas figuras eu mostrei na aula passada, né? Então você tem um ponto, por exemplo, esse da direita aqui da tela, para minha direita aí, não sei como é que está na esquerda de vocês, você tem um ponto dominante, então esse ponto dali você tem a geração das curvas, né? Logo abaixo a gente não tem ponto dominante, temos só variações entre os pontos, e aí você tem uma certa uniformidade, né, que vai de encontro àquilo que nós mostramos no CAD. Aqui você tem um ponto dominante, mas você tem a aproximação você tem uma depressão aqui que faz com que você puxe as curvas de nível para baixo. Aqui você tem um outro ponto dominante, mas você tem outros, ou seja, você mostrar como essas curvas são, como a curva se modela ao terreno, né? Como se adequando. Isso é interessante de ver, né? Para você poder olhar, quando você olha um terreno, você imaginar que, por exemplo, você com um bastão desse, você vai lá fazendo o levantamento e aquilo vai te gerar uma curva. Vai te gerar uma curva, não, te gerar várias curvas, né? E aquilo vai ter, não é essencialmente o ponto que você observa, ele vai ser uma curva de nível, não? Ele vai te dar um apoio, vai te dar um suporte para gerar uma curva de nível. Isso aí é essencial. Aqui, falando um pouco sobre a questão de modelagem, né? Isso aí é para mostrar, vocês estão vendo, isso aí é uma figura que eu acho interessante de se colocar, porque isso mostra como você gera uma curva de nível, né? Então, a curva de nível ela é gerada a partir de malhas, né? Estou mostrando uma malha retangular, tá vendo? Você vê que o verde aqui representa retângulos, né? E cada retângulo desse, né, você tem 4 vértices, que na verdade são chamados de nós, né? Então esses nós, que são os nós, como se fosse uma rede, né? Uma rede que você estivesse dando nó entre os vértices, ligando os pontos, isso você forma uma malha, né? Então essa malha que, a partir da geração dessa malha, que você tem as curvas de nível sendo formadas, né? Então, essa geração da curva de nível, ela passa muito por essa questão da formação de uma malha a partir de pontos. Deixa eu ver se eu acho um exemplo para vocês aqui, para ver se eu consigo colocar para vocês isso aí. Bom, eu consegui achar aqui. Deixa eu botar para vocês aqui uma geração da malha para mostrar para vocês como isso se faz, como nasce isso, né? Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Bom, isso aqui, gente, é um programa de cálculo e desenho topográfico, né? E eu estou trazendo isso aqui só para mostrar para vocês uma questão de modelagem, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Tá, então, quando aqui tá vendo tem um terreno, eu vou tirar até isso, deixa eu tirar isso aqui, só para mostrar um pouco melhor. Isso aqui também não me interessa agora não, peraí. Só para não tumultuar a nossa... Não, peraí, deixa eu desfazer aqui que eu fiz besteira. Então, gente, olha só, então um desenho topográfico, quando você fez o cálculo, gerou o x, o y e o z, né? Quando a gente faz essa geração dos pontos,
Pô, não vou conseguir mexer isso aqui. Pô, que camada está isso aqui? Vou só olhar aqui para poder ver zero. Deixa eu desligar aqui algumas coisas aqui. Ver zero. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, agora vai. Então é o seguinte, então, o levantamento topográfico ele seguiu isso aqui, você coletou pontos, os pontos foram coletados dessa forma, né? Então, a partir desses pontos aqui, né, que você vai fazer a geração da curva de nível. E aí, a geração da curva de nível, né, você passa por uma questão de quê? De você fazer uma geração de uma malha, né, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou gerar uma malha, que no caso é uma malha triangular, tá vendo? São formados triângulos, que esses triângulos eles vão ligando os pontos mais próximos, tá? A partir disso aqui tem toda uma questão que a gente chama de modelagem, né? Deixa eu só chamar de desenho aula aqui, só para vocês verem uma coisa. Então, isso aqui vai criar toda uma questão de modelagem para você poder chegar e determinar qual seria como estaria o comportamento das curvas de nível nessa situação. Então, eu vou dar um zoom aqui numa situação para vocês verem. Pronto, aqui está bem nítido aqui. Aqui eu tenho 4 pontos, destacando aqui. Eu tenho o ponto... Deixa eu até mudar aqui, só para vocês verem uma coisa aqui. Eu vou só destacar alguma coisa neles aqui para vocês verem. Deixa eu ter aqui... Aqui, eu tenho 4 pontos aqui, eu tenho um ponto com o valor da altitude ou da cota, enfim, eu vou chamar de cota aqui, 864,92, 864,92, 866,18, 866,19, né? Claro, percebendo isso aqui, vocês veem que esses pontos, eles têm até uma certa coincidência aqui, não é por acaso, né? Por exemplo, deixa eu puxar aqui para vocês verem a distância entre esses pontos. Tá vendo? A cada 4 metros, 4,16, né? A cada 4 metros foram coletados os pontos, né? Como se estivesse formando 4 metros para cá. Deixa eu botar aqui só para vocês verem uma coisa. Isso aqui é uma coisa importante para vocês verem. Ó, 44 metros aqui. 3,60, ou seja, só para ilustrar um pouco, para vocês terem uma ideia do levantamento. Então, qual foi a questão desse levantamento? Mais ou menos a cada 4 metros, né, você ia coletando um ponto, né, para um ponto de geração de cota. Seja um ponto sendo coletado, você gera o X, o Y e o Z, né? No caso, o Z está aqui. A partir disso, você ter a confiança e a segurança de você poder gerar curva de nível de metro em metro, tá? Você ter essa confiança aí. Então, foi necessário fazer isso, como se eu estivesse fazendo isso aí. Estou pegando o terreno de 4 em 4 metros, eu estou colocando. Então, para vocês... Claro, você fala assim, mas isso não deu 4 metros exato. Claro, não vai dar. Tá vendo? Está próximo, 3,70. Não, você vai no passo, você vai controlando isso, né? Vai fazendo essa divisão do terreno, né? Então, segundo você olha aqui, essa questão uniforme que mostra aqui a representação, né? Ou seja, do cálculo, está muito relacionado a isso. De você ter esse intervalo aqui mais ou menos uniforme. Não adianta, aí vem um exemplo, não adianta eu querer gerar isso aqui e garantir que há uma uniformidade nesse terreno. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, próximo a 4 metros e para cá eu vou pegando de 10 em 10, por exemplo. Aí eu vou estar mascarando o levantamento, não vou estar sendo coerente. Tá? Isso aí que é importante para vocês entenderem, para mostrar para vocês, tá? Então, isso é importante. Então, a cada 3, 4 metros, foi coletando os pontos, né? E aí, outra coisa que prova, você vê mais ou menos, ó, 864, 92, 92, 92, 92, 96. Você vê que o terreno ao longo desse, na sua forma transversal, né? Vamos botar assim,
ele é mais ou menos uniforme, né? Ele não tem depressões, elevações andando aqui no terreno. Você tem sim. Vamos botar de baixo para cima, de cima para baixo, aí até como o Igor falou agora há pouco, tal, você tem isso aí, mas de você ter esse ordenamento ou não. Então, o importante é isso, mostrar aqui, para você poder gerar algo com confiança, você poder gerar umas curvas de nível na qual você tenha coerência na geração dessas curvas de nível, você passa também pela coerência do teu levantamento. Tá? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês e provando essa coerência aqui. Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui não me interessa agora nesse momento, não. Interessa mostrar isso para vocês aqui. Então, o que acontece? Então, entre esse ponto 864 e o 866, o que eu tenho aqui? Eu tenho um nível, se eu for botar meu terreno de metro em metro, eu vou ter um nível aqui que o quê? Que vai passar aqui uma curva de nível, vai passar nessa linha aqui, ó. Vai passar uma curva de nível 865, 866, em algum ponto aqui. Entre esse 864 e o 866, vai passar uma curva de nível 865 e uma 866. Entre esse 864,92 e o 864,92, vai passar alguma curva de nível de metro em metro? Não, não vai passar nenhuma. Entre o 864,92 e o 864,92 que está em branco aqui, não vai passar curva de nível nenhuma também. Entre o 863,40 e o 864,92 vai ter uma curva de 64. Entre o 863 vai ter uma curva de nível 864. Então, ou seja, entre esses pontos, eu estou dando um exemplo do ponto 864,92, aqui eu vou ter, passando uma curva de nível em algum ponto dessa linha, a curva de nível 864, aqui também a curva de nível 864 em algum ponto, né? Agora, desse com esse também vai passar 864 e por aí vai. Ou seja, a interpolação, aí vamos um termo, olha só, o termo interpolação, a interpolação das curvas de nível segue esse critério de proximidade. Ou seja, o ponto está mais próximo daqui, ele vai gerar uma curva, daqui ele vai estar mais próximo do outro, vai gerar outra curva. Então, por aí vai tendo a geração dos pontos. As curvas de nível vão sendo geradas a partir disso. Então, eu vou só exemplificar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma variação de 4,164, né? Eu tenho uma variação de 4,164, eu tenho uma variação de distância horizontal, tá? Distância em planta, eu estou medindo isso. E aqui, por outro lado, eu tenho uma diferença entre 866,18 e 864,92. Eu tenho uma diferença de altura aí que vai me dar 12,61. 12,61? Não, 12, não, vai dar 1,20. 1,20. 1,26 que eu vou ter. Então, eu tenho uma variação de 1,26 m em 4,164. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, só para mostrar uma coisa aqui para vocês verem. Deixa eu ver se está aparecendo a tela aqui direitinho ou não. O quadro? Eu não estou vendo o quadro. Agora sim. Então, o que eu quero mostrar nisso aqui é o seguinte. Eu tenho 4,164 na horizontal e eu tenho uma diferença aqui de 1,26, tá? Aqui eu tenho o 864,92 e aqui eu tenho 866,18. Eu tenho essa aqui. Então eu tenho um nível. Eu tenho aqui
um nível, esse nível desse ponto, e eu tenho um nível desse ponto aqui. Então, entre esses dois pontos, botando uma questão tridimensional, até para facilitar, eu vou ter uma curva de nível. Vou botar aqui, deixa eu botar aqui, aparece. Eu vou botar uma curva de nível 8, 6, 5. E eu vou ter uma curva de nível aqui, uma outra curva de nível 8, 6, 6. Tá? Então, a cada lado daquele do desenho, isso vai sendo formado. Então, isso que é importante mostrar para vocês. Então, o que ocorre? Ao deslocar aqui, né, eu vou ter uma variação aqui e eu também vou ter uma variação aqui. Então, essa distância x vai corresponder a um x', enquanto essa outra aqui, que eu chamaria de y, corresponderia a uma variação y'. Eu teria aqui um y aqui, até aqui, né? Daqui até aqui, ou seja, para corresponder a uma variação y'. Ou seja, claro, antigamente isso desenhava-se, deixa eu voltar na tela lá que vai ficar mais fácil. Pronto. Então, o que acontece? Antigamente, você fazia esse procedimento todo ele no braço, né? Você tinha que fazer essas interpolações calculando. Hoje em dia, não. Você pega isso aqui e faz esse cálculo, tudo é feito na computação, baseado em cima dessas malhas que existem, né? E aí você faz a geração, vamos chamar assim, a geração dessas curvas de nível são feitas a partir disso. Aí, eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a geração da curva de nível. Tá? Então, claro, não vamos fazer isso na mão, que eu não sou doido. Mas nós vamos colocar aqui. Eu vou gerar uma curva de nível, vou interpolar, tá vendo? Ó, eu peço para interpolar. Eu vou interpolar essa curva de nível aqui. Vamos brincar aqui um pouco. Eu vou botar de metro em metro. Vamos botar primeiro de metro em metro. Aqui, ó, tá vendo? A curva de nível. Que curva é essa? Aí eu vou pedir a informação dela. Essa curva daqui, ó, é a 865, essa que destacou agora. Ela está muito próxima de 864,92. Claro, tem coerência de estar muito próxima, porque aqui você tem 8 centímetros só de variação até você chegar no 865. E aqui eu tenho a curva 866, 18, que está mais próximo, 866, que está muito mais próximo do 8618, mas está muito mais afastado do 864,92, né? Então, elas são geradas dessa forma. Então, por exemplo, aqui, ó, esse desenho que eu fiz agora do triângulo está aqui, ó, mostra que eu andei x aqui em distância, e quanto que eu subi. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu andei x em distância aqui, ó, desse ponto 864,92 até o cruzamento com a curva de nível. Eu subi 8 centímetros, que é a diferença de 864,92 para 865, né? Eu subi 8 centímetros e andei uma distânciazinha aqui, que eu não sei qual é a distância, que se eu quiser eu posso saber, mas é uma distânciazinha bem curta aqui, ó. Que eu vou andar aqui ao longo da linha. Deixa eu só pegar aqui de ilustração para vocês verem. Ó, eu andei 24 centímetros, ou seja, em 24 centímetros eu subi 8 centímetros, um exemplo, né? E aí eu gerei a curva de nível aqui. Ah, mas se eu quiser botar essa curva de nível de 2 em 2 metros, eu posso gerar de 2 em 2 metros. Mas aí eu vou mostrar uma coisa para você. De 2 em 2 metros, o terreno já não fica muito característico da importância da uniformidade do terreno. Mas mostra, mas também não é nada tão relevante. Mas aí só vai aparecer aqui a curva 866. Ah, eu vou fazer outra coisa aqui. Deixa eu apagar minha curva. Eu vou botar a curva de nível de meio metro. De meio metro, eu já começo a jogar muita curva dentro do meu desenho.
Tá vendo? Meu desenho já fica cheio de curva. Curva para lá, curva para cá. Mas já bota bastante curva. Aí eu vou ter a curva de nível 865, a 865,50, a 866 e por aí vai. Ah, eu quero botar a curva de nível de 10 em 10 centímetros. Você pode botar, você vai lá e coloca. Também, ela, meu desenho fica todo ele só curva de nível, ou seja, não tem razão de se fazer isso, de se colocar isso de 10 em 10 centímetros. É uma coisa muito incoerente, não tem nada a ver. Eu vou botar isso aqui porque não vai trazer nenhum benefício para a representação do meu trabalho. Isso não vai dizer, não vai tornar o meu trabalho mais rico ou menos rico, vai deixar o meu trabalho mais importante ou menos importante, mas está mostrando ali um monte de curva de nível. Tá? Então, isso aí que é a geração da curva de nível feita a partir da coleta desses pontos. O importante disso é o quê? É dizer que você tem que ter coerência na sua coleta de pontos no campo para você poder ter segurança e confiança no que você vai gerar. Tá? Então, isso é esse lado aí que eu gostaria de pontuar com vocês, para vocês terem essa ideia de que coletando bem, trazendo a informação boa do campo, você tem um resultado mais confiável da tua topografia, tá? Alguma colocação aí, gente? Alguma coisa? Então, deixa eu ir aqui adiante aqui, vamos lá. Então, tá vendo? Aquela malha que eu gerei ali, se eu quiser eu posso gerar. Deixa eu voltar lá para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui só para gerar para vocês. Eu gerei triangular, mas deixa eu voltar aqui no programa que eu acho que vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem. Então deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu não sei se vai ficar legal, mas vou tentar colocar aqui, que isso aqui é um... deixa eu sugerir aqui para vocês uma coisa. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar melhor aqui. Vou tentar jogar isso aqui em 3D para vocês. Ver se melhora um pouco aqui a visão. Não, peraí, deixa eu jogar aqui. Deixa eu jogar aqui por altitude. Acho que eu não vou conseguir ficar legal, vai ficar legal não. Deixa eu botar aqui um observador. Eita, tá horrível. Peraí. Olha, eu não sei se tá meio difícil de ver, porque o terreno também é pequeno, né? Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui em 3D. Mas eu não estou conseguindo gerar legal não. Isso aqui é muito chatinho de fazer, mas deixa eu ver se eu jogo por inclinação aqui. Tô tentando aqui. Não. Essa aqui é uma tentativa meio mais de tentar mostrar para vocês um 3D aqui, parecido com aquilo ali que está no... deixa eu apagar isso aqui. 3D, então... Deixa eu botar aqui só para poder ver se eu... Vista 3D, deixa eu ver aqui. Pronto.
Deixa eu ver se jogando uma malha retangular, ver se melhora aqui, peraí. Deixa eu botar uma distância de 2 em 2. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver se vai melhorar, peraí. Ah, não melhorou não. Não melhorou não. Mas eu ia mostrar para vocês aquilo ali, mas aquilo dá muito trabalho para fazer. Dá muito trabalho para fazer isso aqui. Senão você vai ficar passando o resto da aula tentando fazer aqui, mas demora muito. Mas aí eu ia tentar mostrar, chegar naquele 3D igual daquele exemplo ali. Igual, não, claro que o terreno é outro, né? Mas tentar chegar nesse 3D parecido com isso aqui. Mas aí o terreno não tem morro para mostrar onde sobe, onde desce, mas eu ia tentar mostrar isso aqui. Mas isso é o que a gente chama, né, de modelagem, né? A modelagem, ela é isso aí. É você modelar, você conseguir chegar nos pontos, né? Você conseguir chegar no ponto, né? Isso aí que é importante, e você conseguir fazer o teu terreno ser compreendido, você conseguir enxergar ele de alguma forma, né? Então isso é a que a gente chama de essência da modelagem. E aqui, gente, por exemplo, aqui também, esse aqui é um outro exemplo, né? Então você tem, vocês estão estudando em projetos aplicados, estão mexendo em SketchUp ou alguma coisa assim, alguma ferramenta de 3D ou não? Não, a gente só tá mexendo no AutoCAD mesmo, professor. Ah, mas tá chegando a fazer 3D de alguma coisa ou não? Não, né? Não sei, tá mexendo em alguma coisa? Oi? Não, professor, só o básico mesmo. Só o básico. Ah, tá. Porque lá por exemplo, no Sketch, né? Por exemplo, no Sketch você consegue, tá vendo? Isso aqui é uma malha igual é de um outro terreno, tá? Isso aqui é uma malha de um outro terreno, aqui na esquerda, é uma malha de um outro terreno, né? E aqui você tem as curvas de nível, né? Tem as curvas de nível do teu terreno, e aqui você tem aquela malha triangular, né? Ou seja, aí vocês estão vendo essas linhas amarelas nada mais são do que o 3D que você tem, a terceira dimensão que você tem de cada ponto dessa curva de nível, né? Isso aqui é uma modelagem desse mesmo terreno, né? Tá vendo essa modelagem aqui? Isso é feito no Sketch, tá? Isso aqui foi feito no SketchUp, que é a mesma modelagem que você tem desse terreno, só que você modela em outra ferramenta, tá? Então, por exemplo, às vezes você pode receber um produto de topografia, esse produto de topografia foi feito, foi gerado, beleza, está lá contigo, né? Aí você pega e faz uma passagem desse material para o Sketch, e no Sketch você começa a fazer o teu projeto, enfim, você projeta tua rua, tua casa, teu empreendimento, sei lá, o que você for fazer. Mas é que o mesmo terreno que sai de um programa de topografia, ele vai para o CAD, do CAD ele pode ser modelado, ou no próprio CAD 3D Studio, ou pode ser modelado no Sketch, né? Então você usa isso aí da melhor maneira possível, né? Então isso aí é só uma questão de modelagem, porque para você entender que um terreno, quando você tem a curva de nível, ele é modelado dessa forma aqui. É como se você pegasse isso e depois você pega isso e coloca lá no Google Earth, por exemplo, para você ver as curvas de nível e renderizar ele, no caso, né? Aí, claro, tem toda uma habilidade, uma coisa para você fazer. Tá? Então, essa questão das curvas de nível, né, essa formação toda, é o que eu queria de passar de curva de nível para vocês hoje, né, é isso aqui. Isso aí é importante vocês verem, né, e vocês entenderem como isso aí funciona, né? Então, até ao nível de você chegar na modelagem, que é o produto, vamos botar assim, o produto final para você poder gerar e começar a trabalhar mais coisas, que é o que nós vamos trabalhar agora, começar a trabalhar com os perfis, com as seções, até chegar nos volumes.
certo? Alguma coisa aí? Então, vamos. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês agora. Deixa eu mostrar agora aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Isso aí é aquele material que eu deixei no IAS lá. Não sei se vocês pegaram esse material aí, conseguiram pescar eles. Oi? Quem está falando aí? Gente, alguns de vocês aí conseguiram achar esse material lá na sala do Linhagem que eu deixei disponibilizado lá ou não? Sim, professor. Perfeito. Então, tá. Então, esse material aí vai ser a base que nós vamos usar para a nossa próxima aula e também do trabalho que eu vou deixar para vocês lá no NEAD, para vocês contarem para a primeira avaliação em cima desse exercício aí, tá? Isso é uma representação com curva de nível, tá? Então, vocês olham isso aqui, aqui tem uma curva de nível, e essa curva de nível possui uma linha aqui, um ponto A, e termina aqui num ponto que não tem nome, mas vocês vão considerar isso como B, tá? Então, isso aqui é uma linha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar alguma coisa na construção de como é construído, como se dá essa linha, como essa linha se comporta no terreno ao longo desse caminhamento, tá? Deixa eu voltar no CAD agora aqui para mostrar para vocês no CAD uma questão aqui, CAD, pronto. Bom, aqui a gente está vendo, isso aqui é aquele desenho do CAD que nós brincamos hoje com ele aí, aqui tem uma rua, né, e que tem aquela filmagem daquela linha lá. Bom, imagina que eu vou pegar uma linha qualquer aqui, eu vou traçar essa linha do início até o final do terreno, porque eu quero entender e observar o comportamento desse terreno ao longo, desde a rua até o final do terreno. Como é que esse terreno está? Né? Inicialmente, nós já vimos o quê? Que esse terreno ele tem próximo à rua, ele tem um comportamento, mas à medida que ele se afasta da rua, né, ele vai ganhando um comportamento mais uniforme. Comportamento uniforme, né, não quer dizer que o terreno é plano, sob hipótese alguma, que vocês já viram, vocês viram aqui pelas curvas de nível que não tem nada de uniforme, de plano nisso. Pelo contrário, você tem uma uniformidade na sua essência, no seu caminhamento, no seu caimento, na sua inclinação, a partir de um determinado ponto no terreno. E como é que isso é expresso, né? Isso é expresso através de linhas que são feitas no terreno para a gente poder tentar entender como isso se comporta, né? Como esse caimento, como isso vai acontecer, né? E aí vai gerar... eu vou pegar esse exemplo aqui, deixa eu pegar esse exemplo que é o 7, está aqui. Está aqui. Aqui o 7. Então, naquela linha amarela, de certa forma, ela mostra uma coerência bem aqui no início, ó, perto do número aqui 0. Depois nós vamos conversar sobre tudo isso aqui, para vocês saberem que numeração é essa. Ele vem do 0, ele tem um comportamento, depois ele tem aquela reação mais abrupta do terreno, né, que vocês viram lá no vídeo, e também viram na curva de nível, que elas estão mais próximas. E depois ele começa a ter vamos botar assim, uma rampa mais suave, que é onde as curvas de nível estão mais afastadas, né? Então, essa questão aí, que é o que nós
precisamos trazer, e cada ponto do terreno, cada forma que você olha o terreno, né, apresenta um comportamento diferente. Por exemplo, aqui ele apresentou isso. Mas se eu vier para cá e, por exemplo, e fazer isso para cá, vou botar aqui, ele vai ter um comportamento diferente. Se eu vier para cá, ele vai ter um outro comportamento. Enfim, esse comportamento ele vai mudando à medida que você vai botando informações diferentes no terreno, né? Então, à medida que você vai usando, vai botando linhas diferentes no terreno, ou seja, você vai perfilando, seccionando o terreno de forma diferente, ele vai apresentando outro tipo de comportamento. E é isso que nós vamos trazer na nossa próxima aula. Nós vamos usar isso em cima desse desenho e vocês tentarem ver. O que acontece? Esse exemplo que eu trouxe aqui é uma curva de nível. Uma curva de nível. Você tem várias curvas de nível, você tem uma linha. Aquele desenho que eu deixei no NEAD também é uma curva de nível e tem uma linha. São várias curvas de nível e tem uma linha ali. O objetivo daquilo ali é você pegar aquela linha e transformar essa linha em um perfil. Transformar isso em algo que você esteja observando ao lado. Tá? Então, esse é o objetivo que nós vamos trazer para aquele exercício, né? E tentar entender como isso funciona, né? Como isso se comporta. Deixa eu não vou salvar isso não, porque isso aqui vai me deixar meio confuso, peraí. Tá. Deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa, eu vou mostrar aqui como é que é uma relação, o início de uma relação na prática dessa confecção do perfil, depois nós vamos passar para a parte mais teórica e vocês entenderem. Bom, aqui eu já mudei de programa, tá? Agora eu estou aqui no programa de cálculo e desenho topográfico, onde é gerado o perfil. Então, eu vou imaginar aqui que eu vou ter uma linha, eu vou pegar uma linha aqui e vou pegar essa linha, eu vou traçar ela aqui no terreno. Tracei ela aqui no terreno. Deixa eu botar ela em amarelo também para facilitar um pouco. Aí que vem uma coisa importante para mostrar para vocês. Quando a gente fala dessa questão de você tratar vistas do terreno de outra forma sem ser a planta, a gente precisa o quê? Precisamos criar situações que não são reais. Ou seja, o que não é real? Por exemplo, não é real no sentido do seguinte: essa linha está materializada no campo. Eu não tenho essa linha amarela aqui, eu não tenho ela no campo. Eu tenho ela assim virtualmente dentro eu estou criando no meu ambiente computacional, no meu ambiente gráfico, eu estou criando essa linha virtual, e essa linha virtual vai me representar aquela visão do perfil que tem lá no terreno, tá? Então, o perfil é isso, ele mostra essas coisas, né? Isso aí mostra que você tem uma diferença, né? Você tem um comportamento, né, que vai seguindo conforme o terreno vai mudando. Então, o perfil, quando a gente chama assim, eu vou perfilar o meu terreno, eu vou seccionar o meu terreno, nós vamos analisar muito bem esses dois termos para vocês entenderem, porque os termos se confundem, mas esse perfil todo ele é gerado a partir de uma situação que são vistas que você tem do terreno, modelado em cima, não dos pontos de cota, mas modelado os pontos de cota, os pontos levantados. Eles são modelados em cima dessa superfície triangular, tá? Eu não ficou muito, eu não consegui gerar legal o 3D, mas assim, naquele outro exemplo do PDF que vocês viram o morro ali em verde com aquela malha, né? Seria como se eu pegasse essa linha e colocasse em cima daquela malha. A partir do momento que eu coloco essa linha em cima da malha, os pontos dessa linha, eles vão ganhar o quê? Eles vão ganhar não somente coordenadas, como também eles vão ganhar Z, eles vão ganhar cota. Então, esse ganho que eles têm de cota permite mostrar o sobe e desce, ou desce e sobe, enfim, permite mostrar
como o terreno se comporta. Então, um detalhe importante, vocês viram aqui que eu posicionei, deixa eu voltar no CAD aqui, que isso é importante ver aqui no CAD, e até, de certa forma, a gente bate com uma questão de informação. Por exemplo, aqui, o que eu tracei? Eu tracei da rua para o final do terreno. Você poderia traçar do final do terreno para a rua? Poderia. Mas eu acho que na visão, ou seja, o sentido maior, até para o projetista que recebe o desenho, é justamente ele ter a noção da rua primeiro, para depois ele começar a ter a noção para o final do terreno. Estética, uma questão funcional. Então, todo o perfil que foi feito, tá vendo? Todos os perfis eles foram feitos a partir da rua, mostrando essa questão da rua plana e vindo até o terreno descendo, do que mostrar o terreno descendo e indo para o outro. Isso é uma questão de funcionalidade, você ordenar o início do teu levantamento, seja para o terreno, seja seja do final do terreno, ou seja, da rua, né? Então, quando se trata dessa questão de perfilar, você não perfila de qualquer maneira, absolutamente. Você tem um critério para poder se perfilar e você tem um critério para poder chegar naquilo ali. Ou seja, o produto final que você quer é esse perfil. Mas para poder chegar nesse perfil, você depende de quê? De uma planta que tenha, claro, não somente a curva nível, mas também tenha a malha triangular, ou uma malha retangular, seja o que for, que eu vou voltar aqui na malha aqui, agora interessa para a gente ficar aqui na malha. Você tem isso aqui. Isso que é importante e isso que é a coerência do perfil. Você tem isso aqui, porque esses pontos vão se acomodar em cima da malha, e eu vou dar um zoom aqui, por exemplo. Se eu falar que eu vou ter ponto aqui a cada, nessa linha amarela, eu vou ter ponto a cada 5 metros, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ter um ponto aqui, deixa eu fazer só uma simulação aqui, eu vou ter um ponto aqui, e aí 5 metros depois, quando chegar aqui, por exemplo, eu vou ter um outro ponto. Esses pontos não existem no terreno. Mas o que acontece com esses pontos? Eles, à medida que eu peguei essa linha e criei ela dentro da minha ferramenta aqui, ele encostou nessa malha triangular, ele vai passar a ter uma coordenada x e y, e vai passar a ter um z em função de como ele encostou nessa malha. Que essa malha, essa malha triangular, não é um triângulo, é uma superfície triangular, não é um triângulo, não é uma figura geométrica de 3 linhas, é um plano geométrico formado a partir de 3 linhas, tá? Então, aí você cria isso da melhor maneira que você quiser, você vai gerando teus pontos. Só que assim, eu gerei um aqui de 5 metros, 5, aí vou gerando de 5 em 5 até um ponto que eu chegar lá, o ponto que eu estiver no final. Mas também nada impede que, por exemplo, se eu estiver passando numa travessia de um rio aqui, por exemplo, se tivesse um rio aqui, eu detalhasse isso aqui melhor. Porque eu quero observar como é que é a travessia nesse rio. Aí eu posso usar isso de uma forma mais coerente, posso reduzir esse meu intervalo, diferente da questão da curva de nível. Aqui eu estou utilizando recursos para poder representar melhor o meu terreno, tá? Então, o que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos tratar essa questão do perfil, mas muito baseado nisso aqui, no que nós estamos vendo, tá? E aí vocês vão ter o embasamento para poder produzir esse trabalho que vai estar lá, esse trabalho que eu deixei para vocês lá, e o outro que eu vou lançar também, vou lançar junto com esse aqui também, mas já vou lançar a nível de tarefa, né? Ou seja, colocar não somente como fazer o perfil, nós vamos ver na próxima aula trabalhando em cima desse, mas o resultado vocês vão colocar lá na plataforma do NIAD, baseado no que vocês vão compreender na próxima aula, e também muito também em função
de entender uma questão de escala, isso é fundamental, ou vocês vão ter que estar com um escalímetro ou uma régua, mas não importa, vocês vão ter que estar com um material desse, para a gente poder gerar todo esse produto aí, esse resultado, né? Porque aí a gente já tá tendo um avanço mais interessante aí, certo? Ó, o pessoal que chegou agora aí, né? Tem muita gente chegando agora quase no final da aula, né? Mas só dão uma bisolada aí como é que foi aí. Eu vou deixar a gravação lá para vocês verem, que agora nós vamos entrar na parte do perfil. Essa parte do perfil é um pouco mais trabalhosa, tem um pouco mais de trabalho, mas não é nada misterioso. O que eu vou fazer no computador, vocês vão gerar na mão, tá? Mas é uma forma interessante porque o perfil ele te dá essa base para vocês poderem trabalhar com muita coisa disso aí. Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma colocação? Algo a dizer? Deixa eu baixar a lista aqui de presença. Andressa, alguma coisa aí, Andressa? Tá sumida da aula, Andressa? Não, professor, tá tudo certo. Então tá bom. Então, gente, olha só, nós vamos nos preparar aí na próxima aula. A gente vai estar tratando essa questão do perfil, vou trazer essa questão do perfil para vocês aí. E aí a gente vai desenrolar essa nossa estratégia aí, certo? Eu não vou entrar no perfil agora, porque o perfil vai demorar muito, senão a gente vai ficar aí até meio-dia e tal hora do almoço, a gente vai estar fazendo esse negócio do perfil aí, tá bom? Então foi bom estar com vocês aí. Boa sorte a todos. Tudo de bom para vocês aí. Meu professor, bom dia. Bom final de semana. Igualmente. Olha, mestre. Alô.